Olá pessoal, agora a gente vai colocar em prática um pouco das técnicas e dos movimentos que eu demonstrei para vocês ainda há pouco na nossa aula, tá? E a gente começa primeiramente pela posição anatômica. Não sei se vocês lembram como é que é. Vamos lá descrever com a nossa modelo? Posição anatômica, ela consiste em fazer com a cabeça olhada para frente e com os olhos voltados para o horizonte. Lembre-se que a gente não deve colocar nem ela inclinada, nem flexionada em nenhum movimento, olhando para frente, certo? A posição anatômica nós temos também a postura ereta, pede para o paciente soltar os braços e ficar olhando de forma reta, ok? E a posição relaxada do paciente com a postura correta, tá? O paciente às vezes ele tende a querer ficar todo na postura. Não, deixa ele lá que ele vai relaxando e vai ficar na posição dele natural, né? Aí a gente vem para os membros superiores. Os membros superiores eles ficam soltos ao lado do corpo, com a palma da mão voltadas para frente, justamente do jeito que a modelo fez, ok? E a gente chega para a parte dos membros inferiores. Os membros inferiores eles ficam de forma paralela, com as partes dos pés voltados para frente. Então é essa a nossa posição anatômica. Se o paciente chega um momento, que nem eu dei um exemplo para vocês, se ele fica com as mãos relaxadas, cruza os braços. Com a posição de cruzar os braços, a gente deve lembrar sempre da posição anatômica. Então, quem é a parte da frente da nossa mão? Não é porque ela está direcionada, cruzada para frente que ela se tornará a parte anterior. Não, lembra da posição anatômica? Mesmo nessa posição, essa região de antebraço continua sendo a nossa parte posterior. Quando a gente pega o paciente e retorna para a posição anatômica, essa região é anteriormente do nosso corpo, certo? Então esses são alguns dos movimentos. E aí a gente chega para a nossa parte, lembra? Pode relaxar os braços. E a gente pega a parte anterior do nosso paciente, vira de costa, e a nossa parte posterior do nosso paciente, do nosso aluno, do nosso indivíduo, correto? E aí quando a gente pega esse paciente, vai dividir ele também na parte superior e a parte inferior. Nossos braços são parte de membros superiores, nossas pernas, membros inferiores, né? Então tudo que está de forma superior também a gente usa aquele termo técnico que é cranial ou caudal também, certo? E aí a gente vem também na parte que é mais medial do nosso corpo, como mais lateral, né? E a gente sempre vai pegar na nossa linha mediana. A gente tem a nossa linha mediana de forma invisível aqui, então tudo que está mais próximo da linha mediana é medial e tudo que está mais distal, mais distante, acaba sendo lateral, correto? Então esses são também alguns dos movimentos. E aí quando a gente entra na parte dos nossos movimentos de planos e eixos, a gente lembra dos nossos planos, não sei se vocês lembram que a gente conversou ainda há pouco, mas temos os nossos planos sagital, nosso plano coronal e nosso plano transversal, né? Aí a gente vai demonstrar agora para vocês aqui um pouco dos nossos movimentos. Vamos lá para ver se vocês lembram como é que o nosso paciente, quando a gente pega a articulação do ombro, né? E a gente vai realizar um movimento de flexão de ombro. Qual é o movimento de flexão de ombro? Aquele movimento que vem para frente. Esse aqui é a minha flexão de ombro do membro superior direito. Como é a minha flexão de ombro do membro esquerdo? Flexão de ombro, correto? E quando a gente faz a extensão, fica de ladinho, extensão de ombro, ela vem para a parte posterior. Extensão de ombro é esse movimento. Lembrando que a nossa flexão, ela é 180 graus, ela vem completa, né? E quando a gente vem com a extensão, ela é uma extensão, ela é mais curtinha, chega esse movimento. Ah, tem gente que faz aquela extensão que vem bastante. Não, isso aqui a pessoa está compensando, fazendo uma flexão de ombro com a extensão. Começa a gente colocar o tronco de volta, ó, a extensão permanece na mesma angulação, correto? E aí a gente tem esses dois movimentos. Quais os outros movimentos? Vamos lá. A abdução de ombro. Esse é o movimento de abrir a abdução de ombro direito e a abdução de ombro esquerdo. E aí quando a gente fala da adução, quem lembra da adução? A gente fez a abdução, abriu, e a adução é o retorno,
correto? E aí a gente tem também os movimentos que eu nem cheguei a colocar aí nos lados de vocês, mas também faz parte dos movimentos do ombro, né? Temos a abdução tradicional com a abdução, assim como a gente tem a adução horizontal e a abdução horizontal, de forma horizontal que a gente realiza. Então, a adução horizontal e a abdução horizontal. A gente faz a adução horizontal e a abdução horizontal, correto? E a gente vem agora para as rotações, né? Temos a rotação interna. Então, a gente pode utilizar uma técnica com flexão do nosso cotovelo. Rotação interna, que a gente está analisando aqui no nosso ombro, lembrem? Rotação interna, então o nosso úmero, ele rotacionou de forma interna ou medial. E a rotação externa, porque aí ele fez a rotação externa de forma também lateral. Esse é o movimento, rotação interna e a rotação externa. Outro movimento que a gente também tem na nossa rotação, que sem precisar fazer a flexão, a gente roda internamente, como a gente roda externamente também, tem essa opção, tá? E aí a gente tem esses movimentos de ombro, né? O ombro é uma articulação mais complexa, então ele exige um maior grau de movimento, certo? Não sei se vocês lembram, lá quando a gente faz a lubrificação, até nos treinos também de Krav Maga, que vocês devem observar, a gente faz aqueles movimentos circulatórios, de frente para lá, faz aqueles movimentos que a gente gira aqui perto do corpo, aqui. Esse é o movimento de circundação, circundução, ou seja, a gente está realizando todos os movimentos do ombro para lubrificar a articulação. A gente faz extensão, abdução, flexão, extensão, todos os movimentos aqui completos, tá? E aí a gente chega e faz a parte do ombro, certo? Daí a gente vem para o cotovelo. Vamos lá, flexão de cotovelo. Lembra que a gente fez a flexão de ombro? Agora a gente vai fazer a flexão de cotovelo, que é esse movimento. Flexão de cotovelo. E o que é a extensão de cotovelo? Flexionou, né? E a gente vai estender o cotovelo. Flexionou o cotovelo e estendeu o cotovelo. Faz de forma de ladinho para eles verem. Flexão de cotovelo, retornou, extensão de cotovelo. Por que é importante essa extensão? Porque se o paciente não estende, ou o indivíduo não estende ele por completo, ele só estende até aqui, na hora de dar um soco, ele não vai ter tanto potência para conseguir fazer esse movimento, certo? Então, tem outro movimento também no cotovelo, que a gente não acrescentou aí, mas ele faz parte também, que a gente fala de supinação e de pronação. Vamos lá? Supinação e a gente prona, pronação. Essa parte pronacional que a gente faz aqui, a gente pega a parte posterior e roda. Supinação e pronação, né? Como é a forma, um macetezinho aí bem legal da gente decorar. Pode relaxar o braço. Suplicar. Quando a gente suplica algo, a gente está supinando. Então, supinação. Então, esse é o movimento de supinação e aí o outro acaba sendo de pronação, tá? E aí a gente vê do punho. Bora se aproximar um pouquinho aqui. A gente pega os movimentos do punho agora, correto? Lembra? Posição anatômica. Então, a gente vai fazer flexão de punho. Extensão de punho, correto? A gente faz desvio radial. A gente faz desvio lunar. A gente faz flexão de punho. A gente faz extensão de punho. Extensão ainda pode um pouquinho mais. Aí a gente faz desvio radial e desvio lunar. Lembra da anteninha do rádio? Desvio radial e desvio lunar, tá? Então, a mesma coisa a gente vai proceder quando falar até das falanges dos nossos dedos. Flexão dos dedos, extensão dos dedos. Abdução, abrir os dedos e aduzir os dedos, correto? E aí a gente volta, retorna para cá e a gente vem agora, pega os membros inferiores, tá? E aí a gente pega os membros inferiores, a gente começa pela articulação do nosso quadril, correto? E ele vai ter os mesmos movimentos que a gente mencionou aqui da articulação do ombro. Vai ter a flexão, extensão, abdução, adução e as rotações externas e a interna também. Quando a gente fala de flexão, bora fazer de frente para lá, a gente fala de flexão de ombro, de quadril, a gente faz a flexão de quadril.
a gente vai e flexiona ela para frente. De novo, flexiona, ok. Estende, a gente joga ela para trás. Estende, extensão de quadril. Aí a gente faz de frente de novo, aí a gente fala de abdução, que a gente vai abrir o nosso abdução e o retorno a gente aduz. Abdução e adução de quadril, certo? No quadril a gente também tem os movimentos rotacionais, que são a rotação interna e a rotação externa, correto? Só que eles são mais difíceis da gente observar, claro. Então, como a gente faz esse movimento? A gente pode pedir para o paciente se apoiar aqui um pouquinho, segurar, né? Porque ele vai fazer um movimento para não cair e ele vai rodar a perna de forma interna, roda para dentro, rotação interna, rotação, joga para fora, rotação externa. De novo, rotação interna ou medial, rotação externa ou lateral. Então, esses são os movimentos que a gente tem no quadril, tá? E aí você já deve ter visto que alguns atletas, jogadores de futebol ou até de luta mesmo, faz aquele famoso movimentozinho, faz assim pra gente, ó, que ele faz esse movimento, que aqui a gente acaba abrangendo tudo. Flexão de quadril, rotação de quadril, abduz o quadril, aduz. Então a gente também está lubrificando essa articulação, pode descansar, tá? Então esses são os movimentos. E a gente vem e chega para o joelho. Vamos ver o joelho. Senta aqui pra gente demonstrar. Tá? Se a gente for observar, né, ela já está com um posicionamento de flexão de joelho, correto? Então a gente vai pegar para a extensão. O que é extensão de quadril? A gente viu que a flexão a gente leva para frente, leva para frente, correto? A diferença do nosso joelho é que a nossa flexão, ó, essa é a nossa flexão. A gente joga ela para trás. E a extensão, a gente estende ela por completo. Extensão. Mantém o nosso joelho totalmente reto. E a gente está reto aqui em pé, ó, do jeito que eu estou aqui com vocês, o meu joelho em extensão. Extensão, extensão. Voltou, flexão de joelho, tá? Biomecanicamente, quando a gente fala dos movimentos do joelho, a gente tem os movimentos de flexão e extensão. E algumas literaturas até falam que somente esses movimentos que o joelho permite. No entanto, quando a gente menciona já novas literaturas e biomecanicamente, a gente tem um movimento de rotação tanto interna e externa de joelho, que são movimentos mais curtos e a gente só consegue observar quando está em 90 graus, que é a posição que a nossa modelo está. Então, ou seja, se a gente pede para fazer um movimento, roda o pé para dentro e roda o pé para fora. Biomecanicamente, lembra que a gente falou da parte osteocinemática e artrocinemática? Na artrocinemática, a gente ocasiona um movimento rotacional da tíbia nesse movimento. Então, a gente faz uma rotação interna quanto uma rotação externa. Esse movimento, a gente só consegue observar a rotação externa e interna. A gente só consegue observar quando o paciente está a 90 graus. Porque se ele fica em pé, ela não consegue fazer esse movimento de rotação, porque os pés estão fixos. Eles nos impedem de fazer esse movimento, né? E aí a gente não consegue. Se for rodar, a gente vai rodar somente o quadril. A gente não roda o joelho, perfeito? E uma das últimas articulações aqui, quando a gente fala de membros inferiores, é o nosso tornozelo. Tornozelo é uma articulação que a gente precisa estar sempre com ela bem fortalecida para evitar qualquer tipo de entorse. Então a gente tem que sempre trabalhar com ela. Quais são os movimentos que o nosso tornozelo nos permite realizar? Vamos lá. A gente está na posição neutra aqui, correto? Fica de frente para lá, para a parede, para mim. E aí, um famoso pé de bailarina, tá? Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês verem. O pé de bailarina fica na ponta do pé. Plante, flexão, desceu. Isso, posição neutra. Mais uma vez, plante, flexão e retornou. Vocês conseguem observar bem direitinho aí, correto? Só que aí a gente tem alguns movimentos para fazer plano em pé, pode se apoiar aqui, tá? Pra te não cair. Que é o movimento de dorsiflexão. Estou levando um pouquinho para melhorar ali na filmagem. Que é posição neutra, dorsiflexão. Aproxima o pé o máximo para ti. Desceu. Plantiflexão. Dorsiflexão. Isso, desceu. É o famoso fica assim, ó. Fica assim pra gente, do jeito que eu tô aqui.
dorsiflexão, quando a gente puxa, direciona nossos dedos mais para a nossa frente, para a nossa direção, mais para cima, tá? Esse aqui é até um alongamento que é interessante fazer, porque tu vai alongar toda a tua cadeia posterior aqui, né? Então esse é o movimento de dorsiflexão e a bailarina plantiflexão, tá? Fica de frente para lá de volta. E a gente tem um outro movimento que a gente também realiza no tornozelo, na articulação do tornozelo, que é o movimento de inversão, inversão e eversão. Que esses aqui são os famosos entorses de tornozelo. Inversão, internamente eu direciono o meu dedão, que é o meu hálux, para frente. Então é inversão, eversão, que eu vou direcionar ele de forma externamente. Os mais tradicionais entorses de tornozelo, que é aquele torcer o tornozelo, é inversão, né? Por conta até do direcionamento aqui do nosso tíbia, da nossa fibra, né? É o mais clássico que realiza, mas também tem aqueles entorses em eversão que são um pouquinho mais complicados aqui, tá? E a gente tem esses movimentos: ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho e tornozelo. Mas a gente está tentando fazer de um, que é o quê? Da coluna, tá? E aí quando a gente faz, veja, a gente falar da coluna, a gente pega ela, vamos pegar ela como um todo, tá? A torácica, ela tem menos mobilidade, ou seja, tem menos movimentação quanto comparada principalmente a cervical e a lombar. Então a gente tem um movimento de flexão de tronco. Flexão de tronco a gente leva e tenta tocar no chão. Flexão de tronco. Retornou, extensão de tronco. Extensão de tronco também. Coloca a mão na cintura e joga o corpinho para trás devagar. Extensão de tronco. Retornou. Mais uma vez para eles verem. Flexão de tronco e extensão de tronco. Maravilha, gostei de ver. De frente para lá, de novo. E aí a gente tem flexão e extensão. Na coluna vertebral, que a gente fala dela, a gente tem os movimentos também de flexão lateral para a direita e flexão lateral para a esquerda. Ou também, em algumas literaturas, eles usam o termo de inclinação lateral, né? E o que é inclinação lateral? Quando a gente faz mãozinha na cintura, né? E a gente pede, por que sempre a gente fala assim, põe a mão na cintura? Para gerar maior equilíbrio e segurança para o paciente e evitar com que ele faça o movimento e dobre, flexione demais o quadril, né? Então a gente faz a inclinação para a direita e aqui a gente faz a inclinação para a esquerda, que é a mesma coisa de flexão lateral para a direita e a flexão lateral para a esquerda. Perfeito, tá? E aí, além desses movimentos, a nossa coluna vertebral, ela nos permite também realizar outro movimento que é o de rotação. Rotação lateral para a direita e rotação lateral para a esquerda. Como é que é esse movimento, pessoal? A gente põe a mãozinha na cintura e a gente só roda o tronco para a esquerda, isso, e para a direita. E a gente tem que sempre estar atento, de frente para lá, faz o movimento sem rodar o quadril, só esse movimento, rotação e rotação. Esse aqui é até um movimento que a gente faz na nossa lubrificação no início dos treinos, né? Como é que a gente faz aquele treinozinho aqui, ó? Faz aí para eles verem. Roda para um lado e roda para o outro. Esses também são os movimentos de rotação que ele permite realizar e modificar a articulação da coluna, tá? E esses são os nossos movimentos também que nos permite realizar, correto?